Inicialmente, é importante destacar o conceito de Open Banking, que pode ser definido como a abertura de dados e serviços bancários por meio de interfaces de programação de aplicativos para terceiros. Ou seja, é um conjunto de regras e tecnologias que permite o compartilhamento dos dados dos clientes entre as instituições financeiras, por meio da integração dos seus respectivos sistemas. Em linhas gerais, o objetivo do Open Banking é estimular a concorrência e a eficiência entre as instituições financeiras, visando oferecer novos e melhores produtos aos clientes. Esse conceito também está relacionado ao artigo 2, inciso 6º da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que estabelece a livre concorrência como um dos fundamentos da disciplina de proteção de dados pessoais. É fundamental ressaltar que o Open Banking deve permitir o compartilhamento seguro de informações financeiras dos clientes entre as instituições financeiras. Um exemplo prático disso ocorre quando um cliente abre uma conta em uma nova instituição e decide compartilhar os dados da sua conta anterior de uma outra instituição financeira para manter conta em ambas as instituições. Para ilustrar o funcionamento dessa ferramenta, podemos descrever os seguintes passos, que são realizados de forma totalmente digital. Em primeiro lugar, o cliente precisa consentir com o compartilhamento de dados. Em seguida, ele é redirecionado para o canal da instituição financeira de origem desses dados, onde ele realiza a autenticação. Por fim, confirma o compartilhamento dessas informações com a nova instituição financeira. Seguindo cada um desses passos, o cliente pode usufruir dos benefícios do Open Banking, como o acesso a serviços financeiros mais diversificados, personalizados e inovadores. Além disso, o compartilhamento seguro dessas informações proporciona maior conveniência ao cliente, permitindo uma experiência bancária mais fluida e integrada entre diferentes instituições financeiras. Tendo em vista as atuais agendas regulatórias relacionadas aos dados pessoais, é fundamental que o Open Banking esteja em conformidade com as premissas da Lei Geral de Proteção de Dados. O Banco Central, por exemplo, exige que as instituições financeiras cumpram as disposições da LGPD, como pode ser observado nas regras do Conselho Monetário Nacional sobre proteção de dados e segurança cibernética. Além da livre concorrência mencionada anteriormente, o Open Banking deve ser orientado pelos princípios estabelecidos no artigo 6 da LGPD, em especial os princípios do consentimento, finalidade e segurança, que são de extrema relevância ao utilizar essa ferramenta. Afinal, o compartilhamento de dados deve ser baseado no consentimento livre, inequívoco e informado do titular, sendo permitido o uso desses dados apenas pela instituição especificada no processo. Uma correlação direta com a LGPD é encontrada no artigo 18, inciso 5º, que estabelece a portabilidade de dados como um direito do titular, sendo o Open Banking inserido nesse contexto. Além disso, o inciso 9º desse dispositivo permite a revogação da autorização para tratamento de dados, possibilitando ao titular maior flexibilidade em suas decisões. Dessa forma, podemos afirmar que o Open Banking deve ser conduzido em conformidade com a LGPD como um todo, abrangendo seus fundamentos, princípios e os direitos dos titulares estabelecidos nessa legislação. O objetivo principal, então, é garantir a proteção geral da intimidade e privacidade dos usuários, que são pressupostos essenciais da disciplina de proteção de dados. Atualmente, o Open Banking evoluiu para o Open Finance, envolvendo bancos e demais instituições financeiras. Assim, para densificar mais o entendimento desse conceito, vamos introduzir de modo geral as 4 fases de implementação do Open Finance no Brasil.
A primeira fase envolveu o acesso do público a dados de instituições participantes do Open Banking sobre canais de atendimento e produtos e serviços relacionados com contas de depósito à vista ou de poupança, contas de pagamento ou operações de crédito. Na segunda fase, ocorreu o compartilhamento entre instituições participantes de informações de cadastro de clientes e de representantes, bem como de dados de transações dos clientes acerca dos produtos e serviços relacionados na primeira fase. Já na terceira fase, o foco foi no compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento entre as instituições participantes, bem como do serviço de encaminhamento de proposta de operação de crédito entre instituições financeiras e correspondentes no país eventualmente contratados para essa finalidade. Cabe ressaltar aqui que o Brasil já finalizou essa fase. Atualmente, o Brasil se encontra na quarta fase, esta que se caracteriza pela expansão do escopo de dados para se abranger, como operações de câmbio, investimentos, seguro e previdência complementar aberta e entre outros, tanto no que diz respeito aos dados acessíveis ao público, quanto aos dados de transações compartilhados entre as instituições participantes. Agora introduzidas as fases do Open Banking, fica mais fácil, a partir dessa evolução, falarmos de algumas peculiaridades. O compartilhamento de dados ocorre apenas entre instituições participantes do Open Finance. Além disso, a regulamentação exige que esse compartilhamento seja sempre para finalidades determinadas e por um prazo específico, além de exigir autorização prévia dos clientes, que podem ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Além disso, o Open Banking é passível de cancelamento a qualquer momento por qualquer uma das instituições. A título exemplificativo, alguns dos bancos que já fazem parte do Open Finance são o Banco do Brasil, o Banco Inter, Banco Modal, o Santander, BNDES, BTG Banking, Itaú, Nubank e PicPay. Assim, conforme exposto anteriormente, o Open Banking é uma poderosa ferramenta para fomentar a concorrência e a eficiência entre as instituições financeiras, proporcionando aos clientes novos e melhores produtos, além de facilitar a migração para outro banco e reformular a dinâmica do mercado, que se baseia na livre escolha dos usuários. Entretanto, devido à natureza dos dados pessoais envolvidos, a utilização do Open Banking deve estar em conformidade com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, que desempenham um papel fundamental na proteção da privacidade e segurança das pessoas em relação às suas informações pessoais, consideradas verdadeiros ativos preciosos na atualidade.